Bem-vindo ao nosso canal, estamos felizes em ter você aqui conosco. Este espaço foi criado com muito carinho para compartilhar com você um conteúdo incrível e enriquecedor. Queremos que você se sinta confortável e aproveite cada vídeo que preparamos com dedicação e amor para nos ajudar a crescer e continuar produzindo conteúdo de qualidade. Pedimos que se inscreva no canal. Deus abençoe. Agora vamos ao vídeo. Ezequiel significa Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá, como Jeremias. Ele era sacerdote e profeta. Ele fazia parte do grande grupo de cativos levados para a Babilônia por Nabucodonosor em 590. 10 anos antes da destruição de Jerusalém, esses cativos foram distribuídos em vários assentamentos por toda a Babilônia, formando pequenas comunidades com alguma organização e liberdade de culto cerca de 5 anos depois, com 30 anos. E ainda em cativeiro, Deus chamou Ezequiel para ser profeta 6 anos antes da destruição de Jerusalém. Suas profecias continuaram por 16 anos após a queda de Jerusalém, cobrindo um período de cerca de 22 anos. No vídeo de hoje exploraremos a história do profeta Ezequiel e suas profecias. Meu nome é Evandro, bem-vindos ao nosso canal onde o pecado abundou graça, abundou paz e graça. Amados, peço a ajuda de todos para se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificação. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like que me ajuda muito a produzir mais vídeos sem mais delongas. Vamos ao vídeo. Mensagem de Ezequiel. A principal missão de Ezequiel era atuar como um vigia em nome de Deus. Sua mensagem foi dirigida a Jerusalém e Judá, mencionada 23 vezes nos primeiros 24 capítulos. Curiosamente, a frase Casa de Israel aparece em 78 versículos do livro, enquanto Casa de Judá é encontrada apenas 5 vezes. Muitas pessoas assumem que esses termos se referem ao mesmo grupo de pessoas, mas este não é o caso. Todos os judeus são israelitas, mas nem todos os israelitas são judeus. As 10 tribos da casa de Israel foram levadas cativas para a Síria cerca de 130 anos antes, mas a casa de Judá permaneceu. Às vezes Ezequiel usou o termo casa de Israel um tanto vagamente, especialmente nos primeiros 24 capítulos, onde o contexto mostra claramente que ele estava se dirigindo a judeus em Jerusalém e em outros lugares. Ele se refere claramente à sistematização dos judeus, a casa de Israel. Deus, através de Ezequiel, os advertiu da destruição iminente, a menos que eles se arrependessem e se afastassem de suas práticas idólatras e pecaminosas. As pessoas foram informadas em termos inequívocos que se eles não dessem ouvidos às advertências de Deus, eles seriam responsabilizados e sofreriam as consequências de suas próprias ações. Previsões para a felicidade, paz e abundância. Como todos os profetas, Ezequiel não trouxe apenas uma mensagem de condenação e tristeza. Através dele, Deus proclamou que depois que o povo israelita sofreu humilhação e privação nacional devido à sua desobediência, ele retornaria para inaugurar um tempo de paz e harmonia sem precedentes entre todas as nações. Como rei dos reis e Senhor dos senhores, ele retornará para estabelecer seu governo justo sobre as nações. Profecias de Ezequiel. Para entender as profecias de Ezequiel, algum contexto histórico é necessário. Desde o tempo de Moisés até o rei Salomão, cerca de 5 séculos. Israel se referiu a 12 tribos que formaram uma nação. Porém, logo após a morte de Salomão, a nação se dividiu em 2. As 10 tribos do norte continuaram a ser chamadas de Israel, e as tribos do sul, Judá, Benjamim e parte de Levi, foram chamadas de Judá. Essas 2 nações residiram na terra que Deus lhes deu por mais de 2 séculos, como nações independentes, até que Deus finalmente puniu as tribos do norte com cativeiro por sua contínua desobediência. As 10 tribos que compunham a nação de Israel foram levadas à escravidão pela Síria, e de lá essas pessoas migraram, se perdendo para os historiadores ao longo dos séculos. Até hoje são conhecidas como as tribos perdidas de Israel. As tribos restantes do sul, que formaram a nação de Judá, continuaram por mais de 1 século, até que seus pecados se tornaram tão terríveis que Deus também os condenou ao cativeiro. Desta vez, a nação conquistadora foi a Babilônia, que os deportou em várias ondas. As incríveis profecias de Ezequiel
Antes de me aprofundar nas profecias de Ezequiel, quero dizer que não explicarei seu significado agora, pois isso exigiria horas de conteúdo. Muitas dessas profecias se referem a coisas literais e simbólicas, semelhantes aos livros de Daniel e Apocalipse. Pouco a pouco, trarei vídeos explicando esses assuntos, dado o aviso. Vamos prosseguir. Primeira profecia, capítulos 4 a 7. No capítulo 4, Ezequiel faria um modelo de Jerusalém e a atacaria. Ele deveria então se deitar sobre o lado esquerdo por 390 dias, representando 390 anos de maldade da casa de Israel. Depois, ele deveria se deitar sobre o lado direito por 40 dias, carregando a iniquidade da casa de Judá. Este dia, em um ano, é o princípio encontrado em várias outras profecias. O capítulo 5 contém uma das profecias mais severas da Bíblia, a profecia dos rosários, onde Ezequiel descreveu com o cabelo raspado como Jerusalém seria punida por seus pecados. Um terço de Israel perecerá de fome e pestilência. Outro terço morrerá por conquista militar, e o terço sobrevivente será forçado à servidão em terras estrangeiras. Esta profecia constitui um aviso sobre o que acontecerá com as ações modernas de Israel no futuro. O capítulo 6 repete os julgamentos que virão sobre Israel com a frase adicional: "E você saberá que eu sou o Senhor." O capítulo 7 deixa claro que essas profecias contra Jerusalém, Judá e Israel são para o fim dos tempos, e incluem o período chamado Dia da Ira do Senhor, que se refere ao dia um ano antes de Cristo retornar e assumir o controle do mundo. Isaías chama esse tempo de o dia da vingança do Senhor, o ano da recompensa, segundo a profecia, capítulos 8 a 9. Nos capítulos 8 a 9, Deus faz acusações contra Jerusalém e Israel. No capítulo 8, há referências a práticas pagãs que estavam enraizadas no cristianismo e praticadas por muitos descendentes de Israel. No capítulo 9, Deus distingue entre os cidadãos comuns de Israel, sobrecarregados por uma maré de pecado, e aqueles que reverenciam a Deus e suas leis, sendo profundamente afligidos pelos pecados da nação. Os últimos terão a proteção de Deus, enquanto os primeiros sofrerão julgamento. No capítulo 10, Ezequiel vê um vislumbre do poderoso mundo espiritual e os querubins, anjos de alta patente. No capítulo 11, temos uma invasão do templo. O destino de Jerusalém tipifica o destino do Israel nacional nos dias antes do retorno de Jesus Cristo, que pode ser chamado de segundo Êxodo. No capítulo 12, Ezequiel descreve tanto a deportação em andamento em seus dias, quanto uma conquista do fim dos tempos. Há muitas profecias com um duplo cumprimento. Terceira profecia, capítulos 20 a 23. Os capítulos 2023 contêm mais acusações contra Israel por quebrar as leis de Deus. A quebra do sábado é destacada no capítulo 20 e repetido no capítulo 20-8. No tempo de Ezequiel, o sábado era sagrado, sendo um sinal de um povo obediente a Deus. Quarta profecia, capítulos 242. No capítulo 24, Deus permite que a amada esposa de Ezequiel morra, mas ele não tem permissão para chorar. Visivelmente, este foi um sinal de que Israel morreria em uma escala terrível. No capítulo 25, Deus avisa as nações gentias, não israelitas, dos julgamentos que viriam sobre eles. Primeiro há as acusações contra Amon, Moab, Edom e Filístia. Quinta profecia, capítulos 26 a 28. Capítulos 26 a 28 são uma acusação contra o alto. Dentro desta profecia, Deus muda o foco para o poder real por trás do corrupto Satanás. Deus descreve como este querubim, outrora justo, se tornou ganancioso, violento e arrogante. O capítulo 28 termina com uma prévia do segundo êxodo de Israel da escravidão, levando a transição para o assentamento na terra prometida no milênio. Sexta a 11ª profecias, capítulos 29 a 320. Esses capítulos são principalmente julgamentos focando no Egito, embora a Babilônia também seja mencionada na primeira parte do capítulo 33. Deus deixa claro que está se referindo ao papel dos atalaias para os filhos de Israel, cuja responsabilidade é alertar sobre o mal. Esses atalaias, nossos indivíduos como Ezequiel, que são comissionados para proclamar o aviso de Deus. 12ª profecia, capítulo 3.
21 a 39, esses capítulos contêm uma combinação de julgamento, restauração e redenção para Israel. O capítulo 34 retrata Deus como o grande pastor de Israel. No capítulo 36, Deus promete um tempo de renascimento para Israel, simbolizado por uma nova natureza. O capítulo 37 descreve o retorno dos ossos de Israel, uma das visões mais conhecidas da Bíblia. Este capítulo também apresenta a reunião dos israelitas dispersos nos capítulos 38 e 39. Temos a batalha de Gog e Magog, que muitos estudiosos acreditam ter ocorrido pouco antes ou depois do retorno de Cristo. 13ª profecia, capítulos 40 a 48. Esses capítulos finais descrevem uma nova estrutura para o templo e sua dedicação no milênio. O rio de água viva, no capítulo 47, é uma poderosa predição do Espírito Santo sendo dado às pessoas no reino de Deus. É isso por hoje. Pessoal, muito obrigado a todos que ficaram comigo até o final deste vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Pode Deus abençoe a todos e até a próxima. Continuando nossa exploração do profeta Ezequiel e suas profecias, nos aprofundaremos em alguns dos temas e mensagens mais significativos que ele transmitiu durante seu ministério profético. A responsabilidade do vigia. Uma das lições mais importantes do livro de Ezequiel é o papel do profeta como vigia. No capítulo 33, Deus fala sobre a responsabilidade do vigia de alertar o povo sobre o perigo iminente. O vigia vir a espada se aproximando e não tocar a trombeta para alertar o povo, e se alguém morrer por causa disso, o sangue dessa pessoa será exigido do vigia. Mas se o vigia avisar e o povo não prestar atenção, então os vigias estarão livres de culpa. Este princípio se aplica não apenas a Ezequiel, mas a todos os que são chamados para proclamar a mensagem de Deus. A visão do Vale dos Ossos Secos. Uma das visões mais impactantes do livro de Ezequiel é a visão do Vale dos Ossos Secos encontrada no capítulo 37. Nesta visão, Ezequiel é levado a um vale cheio de ossos secos e é instruído a profetizar sobre eles. Enquanto ele profetiza, os ossos se juntam, ganham carne e pele, mas permanecem sem vida até que o Espírito de Deus sopre sobre eles e lhes dê vida. Esta visão simboliza a restauração da nação de Israel, que estava espiritualmente morta, mas que seria revivida pela intervenção divina. A batalha de Gog e Magog. Nos capítulos 38 e 39, Ezequiel descreve uma grande batalha envolvendo Gog da terra de Magog contra Israel. Esta profecia é frequentemente interpretada como um evento escatológico que ocorrerá nos últimos dias, simbolizando a luta final entre as forças do bem e do mal. Deus promete intervir diretamente, derrotando os inimigos de Israel e mostrando sua santidade e poder a todas as nações. A restauração do templo. Nos capítulos 40 a 48, Ezequiel descreve em detalhes a visão de um novo templo. Esta seção do livro é bastante técnica e cheia de especificações arquitetônicas. O novo templo simboliza a presença restaurada de Deus entre seu povo e a renovação da aliança entre Deus e Israel. Ezequiel também descreve um rio de água viva fluindo do templo, trazendo vida e cura, um símbolo de abundância e bênção divina no reino milenar. O papel da adoração e da santidade de Deus. Ezequiel enfatiza repetidamente a importância da adoração verdadeira e da santidade de Deus. Ele denuncia a idolatria e as práticas corruptas que levaram à queda de Jerusalém e à dispersão do povo de Israel. A restauração que ele profetiza não é apenas política, mas também espiritual, com foco na renovação dos corações e espíritos do povo de Deus. Conclusão. O livro de Ezequiel é uma rica tapeçaria de visões, metáforas e mensagens que cobrem uma ampla gama de temas, do julgamento à redenção e esperança. Por meio de Ezequiel, Deus não apenas alertou sobre as consequências do pecado, mas também prometeu um futuro glorioso de restauração e renovação. Muito obrigado por assistir a outro vídeo de testemunho de Jesus Cristo. Se você está gostando desta série sobre profetas bíblicos, deixe seus comentários
Sugestões sobre qual profeta ou tópico você gostaria de ver nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até o próximo. Vamos mergulhar mais fundo na história de como Deus escolheu Ezequiel e o comissionou como profeta à vida. E o ministério de Ezequiel são extraordinários, cheios de visões poderosas, mensagens divinas que ainda ressoam profundamente hoje. O chamado de Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote filho de Bui, que foi levado cativo para a Babilônia, junto com o rei Jain e muitos outros. Deus, em 597 AC, cerca de 10 anos antes da destruição de Jerusalém, pelo rei Nabucodonosor. Ele foi levado em uma das primeiras deportações que incluiu os membros mais proeminentes da sociedade judaica, o cenário do chamado. Ezequiel estava entre os exilados do rio Shabar, na terra dos caldeus. Estava em esse ambiente de cativeiro e desolação que Deus se revelou a ele aos 30 anos de idade. Ezequiel teve sua primeira visão, que marcou o início de seu ministério profético. Esse encontro com Deus foi profundamente transformador e definiu o curso de sua vida como profeta. A primeira visão, no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, ele descreve a visão em detalhes e vividamente. Ele viu um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem, com fogo ardente e brilho ao redor. No meio do fogo havia algo que parecia metal brilhante de dentro. Esta visão magnífica, ele viu 4 seres vivos, cada um com 4 faces e 4 asas, simbolizando a onipresença, onisciência de Deus. Os seres vivos, os 4 seres vivos que Ezequiel viu, tinham o rosto de um homem, um leão, um boi e uma águia. Esses rostos representavam os diferentes aspectos da criação e o poder de Deus sobre todos os seres vivos. Cada uma dessas criaturas tinha rodas em seu lado que podiam se mover em todas as direções, sem se virar, simbolizando a mobilidade e a presença universal de Deus, o trono de Deus acima dessas criaturas. Ezequiel viu um trono com uma figura de aparência humana sentada. Nele, esta figura era um reflexo da glória do Senhor. A descrição é poderosa e cheia de simbolismo, destacando a majestade, santidade e glória de Deus. Este encontro inicial com a glória divina teve um impacto profundo em Ezequiel, preparando-o para o difícil ministério que ele estava prestes a empreender. A comissão no capítulo 2, Deus fala diretamente com Ezequiel, chamando-o para ser um profeta para os israelitas. Deus o instrui a ficar de pé e ouvir sua voz. Ele se refere ao povo de Israel como uma nação rebelde, indicando a árdua tarefa que Ezequiel enfrentaria ao tentar levar a mensagem de Deus a um povo teimoso e obstinado. O rolo do livro. Deus apresenta a Ezequiel um rolo escrito por dentro e por fora, cheio de lamentações, choro, e aí ele ordena que Ezequiel coma o rolo, dizendo-lhe para encher seu estômago com ele. Este ato simbólico representa a internalização da palavra de Deus. Ao comer o rolo, Ezequiel está aceitando completamente a mensagem que ele deve proclamar, tornando-a parte de si. Mesmo o sabor do rolo era doce como mel, simbolizando que, apesar das mensagens de julgamento, a palavra de Deus é sempre doce para aqueles que aceitam as responsabilidades do profeta. No capítulo 3, Deus reitera a responsabilidade de Ezequiel como um vigia para a casa de Israel. Ele tem a tarefa de alertar os justos e os ímpios do perigo iminente. Se Ezequiel não cumprir seu dever e alertar os ímpios de seu caminho, os ímpios morrerão em sua iniquidade, mas o sangue será exigido nas mãos de Ezequiel. Entretanto, se ele avisar os ímpios e ele não se desviar, Ezequiel estará livre de culpa. Esta solene incumbência destaca a seriedade da missão profética, a importância da obediência a Deus, visões e sinais proféticos. Ezequiel foi dotado de visões extraordinárias e ordenado a realizar ações simbólicas, como sinais para o povo de Israel, por exemplo. Ele foi instruído a construir uma maquete de Jerusalém e cercá-la, simbolizando o cerco iminente da cidade. Ele também foi ordenado a deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias e sobre o lado direito por 40 dias, simbolizando os anos de maldade de Israel e Judá até a morte da esposa de Ezequiel. Uma das provações mais difíceis para Ezequiel foi a morte de sua esposa, a quem Deus descreve como o deleite de seus olhos.
Ezequiel foi instruído a não lamentar publicamente sua morte como um sinal para os israelitas, de que eles também não lamentariam quando Jerusalém fosse destruída. Este ato simbolizava a dureza dos tempos vindouros, onde a calamidade seria tão grande que o luto tradicional seria impossível. A profecia da restauração, embora muitas das mensagens de Ezequiel fossem de julgamento e destruição, ele também trouxe mensagens de esperança e restauração. Deus prometeu que após um período de disciplina, ele reuniria seu povo disperso e restauraria a nação de Israel. Ezequiel viu um futuro onde Deus faria uma nova aliança com Israel, dando-lhes um novo coração e um novo espírito. Este tema de renovação espiritual é central para a conclusão das profecias de Ezequiel. O chamado e a missão de Ezequiel como profeta foram marcados por visões poderosas, ações simbólicas e mensagens de julgamento e esperança através de Ezequiel. Deus não apenas alertou seu povo sobre as consequências de sua desobediência, mas também ofereceu uma visão de restauração e renovação. Ezequiel foi um verdadeiro vigia para Israel, fiel em proclamar a palavra de Deus mesmo diante de grande resistência e dificuldade. Espero que esta exploração detalhada do chamado e da missão de Ezequiel tenha sido enriquecedora. Se você gosta deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like e ative o sino de notificação para que você não perca nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. O exílio babilônico e a profecia cumprida que Ezequiel profetizou durante o período do exílio babilônico. Quando Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia, suas profecias foram cumpridas de forma impressionante, pois ele testemunhou a queda de Jerusalém e a dispersão de seu povo. O contexto histórico turbulento em que Ezequiel viveu moldou sua mensagem e sua missão como profeta. A visão do templo no final de seu livro, Ezequiel descreve uma visão detalhada de um novo templo e uma nova Jerusalém. Esta visão oferece esperança de restauração e renovação para o povo de Israel após o período de exílio e julgamento. Ezequiel viu um futuro onde Deus faria uma aliança eterna com seu povo e restauraria a glória de Israel. Esta visão de esperança é um testemunho do poder redentor de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da história de Israel. A morte de Ezequiel, o livro de Ezequiel, não registra explicitamente o fim da vida do profeta. Não há relatos detalhados de sua morte ou destino final. No entanto, acredita-se amplamente que Ezequiel morreu na Babilônia durante o exílio. Sua vida e ministério deixaram um legado duradouro, e suas palavras continuam a inspirar e desafiar as pessoas até hoje. Legado de Ezequiel. O legado de Ezequiel como profeta é marcado por sua fidelidade ao chamado de Deus e sua coragem em proclamar a palavra divina, mesmo diante da adversidade. Sua mensagem de julgamento e esperança permanece relevante para nós hoje, nos lembrando do poder soberano de Deus e sua promessa de redenção para aqueles que o buscam. Conclusão: Ezequiel foi um dos profetas mais notáveis do Exílio Antigo Testamento, chamado por Deus para transmitir mensagens poderosas e proféticas ao povo de Israel. Seu ministério foi marcado por visões extraordinárias, ações simbólicas e uma voz profética corajosa. Embora os detalhes de seu fim não sejam claros, seu legado como um profeta fiel e mensageiro da palavra de Deus continua a inspirar e desafiar as gerações posteriores. Espero que esta exploração do fim da vida e ministério de Ezequiel tenha sido esclarecedora. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com outras pessoas que possam estar interessadas. Que as mensagens poderosas de Ezequiel nos lembrem do amor e da fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Para o próximo legado de Ezequiel e sua relevância contínua. O legado de Ezequiel transcende seu próprio tempo e contexto histórico. Sua vida e ministério não apenas desempenharam um papel crucial em guiar e confortar o povo de Israel durante um tempo de crise, mas também deixaram um impacto duradouro no entendimento teológico e espiritual judaico e cristão. Suas visões e profecias não apenas descreveram eventos imediatos e futuros para Israel, mas também ofereceram um vislumbre profundo da natureza
de Deus, seu julgamento e sua promessa de restauração, Ezequiel não hesitou em confrontar o povo de Israel com a realidade de seus pecados e a necessidade urgente de se arrepender e se voltar para Deus. Ele era um vigia incansável, alertando-os sobre as consequências de sua desobediência, ao mesmo tempo em que oferecia esperança e conforto por meio das promessas de redenção e renovação de Deus. Profecias cumpridas e promessas de esperança. Muitas das profecias de Ezequiel foram cumpridas de forma impressionante, como a queda de Jerusalém, a destruição do templo e o exílio do povo de Israel na Babilônia. No entanto, suas visões não se limitavam apenas ao julgamento. Elas também apontavam para um futuro de restauração e bênção para o povo de Deus. A visão do Vale dos Ossos Secos voltando à vida é um poderoso testemunho de Deus. A capacidade de Deus de trazer vida onde há desolação e morte. O novo templo e a nova Jerusalém. No final do livro de Ezequiel, vemos uma visão detalhada de um novo templo e uma nova Jerusalém, simbolizando não apenas a restauração física de Israel, mas também a renovação espiritual e a presença contínua de Deus entre seu povo. Esta visão oferece uma promessa de um futuro glorioso, onde a justiça e a paz de Deus reinarão supremas. Impacto teológico e inspirador de Ezequiel pode ser sentido em toda a Bíblia. E além suas visões e ensinamentos sobre a santidade de Deus, arrependimento e restauração, influenciaram profundamente o pensamento religioso e a interpretação das Escrituras ao longo dos séculos. Ezequiel não apenas revelou aspectos profundos da natureza divina, mas também nos lembrou da importância de viver em aliança com Deus e obedecer à sua vontade. Conclusão: um profeta para todas as eras. Em conclusão, Ezequiel continua sendo um profeta para todas as eras. Sua vida e palavras lembre-nos da fidelidade inabalável de Deus, seu poder redentor e sua promessa de um futuro de paz e prosperidade para aqueles que o buscam de todo o coração. Que as mensagens poderosas de Ezequiel nos inspirem a viver vidas de fé, esperança e obediência diante de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Assim, o legado de Ezequiel permanece como um farol de luz espiritual e esperança, guiando aqueles que buscam entender a vontade de Deus e viver em sua verdade. E que possamos aprender com sua coragem, comprometimento e visão profunda, enquanto continuamos a explorar e aplicar suas mensagens transformadoras em nossas vidas, hoje e no futuro. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo dedicado à exploração do profeta Ezequiel e suas profecias. Hoje nos aprofundamos em alguns dos temas mais significativos e mensagens poderosas que ele transmitiu durante seu ministério profético. Vamos continuar nossa jornada explorando mais aspectos fascinantes sobre esse profeta inspirador. O chamado de Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote, filho de Buzi, que foi levado cativo para a Babilônia junto com o rei Joaquim e muitos outros judeus em 597 a.C., cerca de 10 anos antes da destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Ele foi um dos exilados no rio Quebar, na terra dos caldeus, onde Deus se revelou a ele aos 30 anos de idade, marcando o início de seu ministério profético. Este encontro com Deus foi transformador e definiu o curso de sua vida como profeta. As visões de Ezequiel. O livro de Ezequiel está repleto de visões poderosas que destacam a majestade, santidade e glória de Deus. Uma das visões mais notáveis é a do Vale dos Ossos Secos, encontrada no capítulo 37. Nesta visão, Ezequiel é levado a um vale cheio de ossos secos e é instruído por Deus a profetizar sobre eles. Enquanto ele profetiza, os ossos se juntam, ganham carne e pele, mas permanecem sem vida até que o Espírito de Deus sopre sobre eles e lhes dê vida. Esta visão simboliza a restauração da nação de Israel, que estava espiritualmente morta, mas seria revivida pela intervenção divina. Outra visão impactante é a dos querubins e do trono de Deus, descrita no início do livro capítulos 12. Ezequiel viu uma tempestade vinda do norte, uma grande nuvem com fogo ardente e um brilho ao redor. No meio do fogo,
Havia algo que parecia metal brilhante, onde estava uma figura de aparência humana, refletindo a glória do Senhor. Esta visão enfatiza a presença onipresente e onisciente de Deus sobre toda a criação. As ações simbólicas de Ezequiel, além das visões, Ezequiel foi instruído a realizar ações simbólicas como sinais para o povo de Israel. Por exemplo, ele foi orientado a construir uma maquete de Jerusalém e cercá-la, simbolizando o cerco iminente da cidade. Ele também foi instruído a deitar-se sobre o lado esquerdo por 390 dias e sobre o lado direito por 40 dias, simbolizando os anos de maldade de Israel e Judá. Estas ações dramáticas serviam como advertências visuais e dramáticas das consequências iminentes do pecado e da rebelião contra Deus. Mensagens de julgamento e esperança. Embora muitas das mensagens de Ezequiel fossem de julgamento e destruição, ele também trouxe mensagens de esperança e restauração. Deus prometeu que, após um período de disciplina, ele reuniria seu povo disperso e restauraria a nação de Israel. Ezequiel viu um futuro onde Deus faria uma nova aliança com Israel, dando-lhes um novo coração e um novo espírito. Este tema de renovação espiritual é central para a conclusão das profecias de Ezequiel, oferecendo esperança de um futuro restaurado e redimido para o povo de Deus. Em conclusão, Ezequiel foi um dos profetas mais notáveis do Antigo Testamento, chamado por Deus para transmitir mensagens poderosas e proféticas ao povo de Israel durante um período de crise e exílio. Seu ministério foi marcado por visões extraordinárias, ações simbólicas dramáticas e uma voz profética corajosa. Através de suas visões e profecias, Ezequiel não apenas alertou seu povo sobre as consequências de sua desobediência, mas também ofereceu uma visão de esperança e restauração através do poder redentor de Deus. Espero que esta continuação tenha sido esclarecedora e enriquecedora para você. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com outros que também possam se interessar pela história e mensagem de Ezequiel. Fique atento para mais vídeos explorando temas bíblicos e proféticos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até a próxima.